Boa tarde, meu caro aluno. Hora de deixar lá no MSN o seu ocupado. Fechar o Facebook um pouquinho. Vamos prestar atenção aqui na análise do parágrafo argumentativo. Selecionei primeiro um parágrafo argumentativo bastante adequado, bem feito, sobre o tema jovem e internet, que aparece lá na sua ficha 12. E a gente vai ver por que é que esse parágrafo está adequado, de acordo com aquilo que discutimos na ficha 11, sobre unidade do parágrafo, a conversa que existe ali entre o tópico frasal e o seu desenvolvimento. Temos aqui então já o parágrafo padrão que foi escrito e uma legenda que a gente vai preenchendo conforme formos lendo o parágrafo, ok? Iniciemos então a leitura. A relação dos jovens com a internet tem seus prós e contras, dependendo do uso que se faz dela. Você se lembra que o nome que a gente dá a esse período inicial que concentra o ponto de vista principal do autor do texto é tópico frasal. Então, esse é o tópico frasal que está aí em amarelo no texto. Certo? Pois bem, esse tópico frasal apresenta, como está dito aqui na legenda, duas antecipações do argumento. Ou seja, ele já traz as duas ideias que serão desenvolvidas a respeito da internet. Vamos dar uma olhada lá? A relação dos jovens com a internet tem seus prós e contras dependendo do uso que se faz dela. Veja aqui que o autor se compromete a dizer quais são os prós da internet quando ele faz essa afirmação. Então nós podemos dizer que quando ele diz que a internet tem os seus prós, ele antecipa pela primeira vez um dos argumentos. Então, em algum momento, ele deverá falar sobre quais são os prós, entrar em mais detalhes sobre quais são os prós da internet. Mas ele também cita que a internet tem os seus contras, ou os seus aspectos contrários. Então, ele antecipa, novamente, esse argumento. Nós teríamos problema nesse parágrafo se ele não falasse de uma dessas antecipações, por exemplo. Ou se ele começasse a discorrer sobre outro assunto que não os prós e contras da internet. Ok? Mas não é o que acontece, a gente vai ver que há um bom desenvolvimento em relação àquilo que foi antecipado. Vamos ver como é que isso ocorre e fazer a correspondência aqui no desenvolvimento com a efetivação dos argumentos. Ok? Por exemplo, se o jovem passa muitas horas por dia conversando no MSN, entrando no Facebook, checando o seu blog e deixando de fazer outras atividades como dormir e praticar esportes para poder ficar online por mais tempo, esse uso da internet vai acabar fazendo mal a ele, pois a falta de atividades físicas e do sono é ruim para o corpo e para a mente. Concluiu-se aqui parte do desenvolvimento. Vamos ver a próxima parte. Por outro lado, se o jovem usa a internet como um meio para conectar-se ao mundo e manter-se informado, mas sem exagerar, ou seja, fazendo pausas e saindo de casa, esse uso lhe trará benefícios, já que seguirá informado do que acontece por todo o mundo, mas não deixará de manter o corpo e a mente bem tratados. Pois bem, então temos aqui todo um trecho que representa o desenvolvimento do tópico frasal proposto. E o que eu queria que você notasse é que esse desenvolvimento é composto pela efetivação do argumento pelas duas efetivações dos argumentos antecipados. Ele tinha duas antecipações e, portanto, ele vai ter que efetivar cada uma dessas antecipações. Vamos ver o que ele faz primeiro? Nessa primeira parte aqui, relendo, de que cor a gente deve pintar aqui? Vermelho ou verde? Ora, ele está falando sobre os aspectos negativos da internet, ou o que a internet tem de contra em relação ao uso que se faz dela. Então nós vamos deixar aqui da mesma cor que foi deixado esse aspecto contrário, certo? O verde. E aí nós temos esse primeiro argumento antecipado. Devo pressupor então que a próxima parte do desenvolvimento trará os prós, porque se não trouxer, teremos um problema na unidade do parágrafo.
Mas é justamente o que ele faz, olha aqui. Por outro lado, se o jovem usa a internet como um meio para conectar-se ao mundo e manter-se informado, mas sem exagerar, ou seja, fazendo pausas e saindo de casa, esse uso lhe trará benefícios, já que seguirá informado do que acontece por todo o mundo, mas não deixará de manter o corpo e a mente bem tratados. Temos aqui claramente um aspecto positivo, ou um pró da internet. Então vamos mostrar aqui também que isso foi efetivado. Fechando a unidade então desse parágrafo, nós temos o tópico frasal e o desenvolvimento. Tópico frasal, aquilo que está em amarelo, o desenvolvimento, aquilo que está em azul. Mas nós fomos além e entramos em detalhes. O tópico frasal antecipa dois argumentos, os prós e os contras. Estamos aqui em vermelho e verde. E estará em vermelho e verde dentro do desenvolvimento cada uma das efetivações desses argumentos antecipados. Ele opta por iniciar pela antecipação 2, ou seja, pelos contras, e depois vai para a antecipação 1. Ok? Dito isso sobre a unidade do parágrafo, a gente pode fazer alguns comentários adicionais sobre estrutura e linguagem. Este primeiro período aqui, por exemplo, se o jovem passa, o primeiro período do desenvolvimento, se o jovem passa muitas horas por dia conversando no MSN, entrando no Facebook, se você o reler, você vai perceber que ele ficou um pouco extenso. Tá? Daria para dividir essa ideia, essa efetivação, em dois períodos. Por exemplo, ele poderia começar da seguinte maneira. É preciso analisar inicialmente que, para não generalizar, parte dos jovens passa muitas horas por dia conversando no MSN, entrando no Facebook e checando o seu blog. A gente faria uma pausa e retomaria essa ideia da seguinte maneira. Isso pode levá-lo a abandonar, e aí, em vez de deixar de fazer, abandonar outras atividades como dormir e praticar esportes para poder ficar online por mais tempo. E aí nós continuamos dizendo o que vai acabar fazendo mal a ele, pois a falta de atividades físicas e do sono é ruim para o corpo e para a mente. Se você reler, você vai perceber que a gente tornou o parágrafo um pouquinho mais claro. É preciso analisar inicialmente que parte dos jovens passa muitas horas por dia conversando no MSN, entrando no Facebook e checando seu blog. Isso pode levá-lo a abandonar outras atividades. Como a gente está falando de jovens, vamos colocar aqui a concordância. Levá-los a abandonar outras atividades como dormir e praticar esportes para poder ficar online por mais tempo, que vai acabar fazendo mal a eles, pois a falta de atividades físicas e do sono é ruim para o corpo e para a mente. Essa é a outra etapa do desenvolvimento, apesar de ter um tamanho parecido, pela organização das orações, não configura um período muito extenso. Certo? Então, nós aqui temos essa questão de linguagem comentada. E por último, gostaria de destacar para você como foi bem usado, já havia sido usado, nós trocamos o por exemplo, que servia como uma conexão, mas mantivemos a ideia de conexão, agora a partir dessa expressão é preciso analisar inicialmente, e também a conexão da segunda parte do desenvolvimento com a expressão por outro lado. Tudo isso você pode checar lá na sua ficha 11, página 3 da ficha 11, com as chamadas palavras ou expressões relacionais. Aqui na conclusão, só para a gente também concluir, ele usou a palavra, o autor do texto usou a palavra relacional aqui logo, para apresentar o seu desfecho, que é um desfecho do tipo síntese, em que vai ser retomado o ponto de vista apresentado no tópico frasal. Logo, pode haver tanto benefícios como malefícios no uso da internet pelos jovens. Ok?